Então, o olho, ele nada mais é do que uma câmera. O olho, ele é uma estrutura que capta a imagem. Quem enxerga, quem processa a imagem é o cérebro, tá? E como que o olho faz isso? A luz entra no olho, né? Então vocês veem a parte da frente do olho ali. Tem a pupila, tem a córnea, que é a parte transparente, e a luz, ela tem que chegar na retina. A retina, imaginem, é como se fosse o filme de uma câmera antiga, tá? Então a retina, ela capta essa imagem e ela transforma essa imagem num impulso nervoso. Passa o próximo slide, que vai até o córtex occipital. Então, a parte do cérebro que vai processar a imagem é a parte de trás do cérebro. E a gente tem toda aquela via óptica, tem todo aquele caminho que esse impulso nervoso vai percorrer até que essa imagem seja formada. Então, a visão, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, ela é muito responsável por essa captação do que acontece, né? E à medida que a gente perde a visão, a gente pode passar a não perceber o que acontece no mundo, pode ter uma menor percepção do nosso redor e até de nós mesmos. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito nos meus pacientes com catarata. Eles começam a se recolher mais, não querem mais sair de casa, porque às vezes tem medo de cair. Aí, às vezes, também não está escutando, aí ele não sabe o que, que a família está conversando, ele não participa mais da conversa. E isso é um processo que para o idoso, né, para a terceira idade, é muito ruim. Já está isso relacionado à depressão, demência, Alzheimer. Então, a gente precisa preservar a saúde ocular. E a gente tem que começar isso desde criança, né? Então, eu vou fazer um exame de vista na ótica e tá tudo certo. Na ótica, não vão fazer essa análise da córnea, do cristalino, da retina, medir a pressão. Eles vão simplesmente prescrever o óculos. E às vezes você perde a oportunidade de um diagnóstico precoce. Isso a gente vê todos os dias lá na clínica. Todos os dias. Paciente que às vezes foi fazer um óculos e a gente diagnosticou um ceratocone. Foi fazer um óculos, uma criança tem baixa de visão em um olho, a gente precisa fazer uma estimulação visual. Foi fazer um óculos, a gente descobriu um glaucoma precoce, né? Então, o óculos, né, a consulta que a gente mede a visão e o grau é a primeira triagem que a gente desconfia de algum problema, tá? Então, não percam essa oportunidade de fazer um exame oftalmológico periódico. Precisa ser todo ano? Vai depender da sua idade, do seu histórico familiar, dos seus problemas, né? Tenho pacientes que às vezes eu falo, não, você é jovem, você não tem nenhum problema de visão, a gente pode se ver daqui 2 anos, por exemplo. Mas tenho pacientes que eu vou ter que ver com mais frequência, porque a gente precisa acompanhar. É igual diabetes, algumas doenças a gente vai ter que ir acompanhando e só o especialista vai saber na hora de mudar a rota. Porque muitas vezes a gente acha que está tratando, estou tomando remédio, estou pingando colírio, mas às vezes, de um ano para o outro, a doença avançou, ou a gente precisa mudar a trajetória ali. A rota não está indo muito bem. Então, a gente tem essa linha do tempo para definir o que a gente vai fazer. Tá bom? Vamos lá. As principais doenças que a gente conhece, né, que são mais frequentes, pode passar. Uma delas, que é a mais conhecida, é a catarata. A catarata, ela. Eu sempre brinco: quem viver vai ter, tá? É igual cabelo branco. Não tem como fugir. Ah, mas eu tenho menos, tenho mais. Mas tem, tá? Então, catarata, todo mundo vai ter. Vai ter algumas pessoas que vão ter catarata mais cedo. Ah, mas a minha avó não tem catarata. Tá, pode ser que ela não tenha hoje, mas é um processo natural ter catarata. Por quê? O cristalino, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um olho gigante, é uma maquete. Acho que eu consigo, Rê. Então, aqui ó, é um olho gigante que a gente tem as principais estruturas do olho. Então, aqui é a córnea, esse colorido aqui é a íris, o buraco aqui, ó, onde a luz entra, é a pupila. E logo atrás da pupila, a gente tem uma lente que chama cristalino. O cristalino, ele é uma lente formada de proteínas, tá?
E essas proteínas chamam cristalinas. Essas proteínas só existem no cristalino. São proteínas específicas do cristalino. E o cristalino, ele é formado na barriga da nossa mãe. Em torno de 3 meses de gestação, o nosso cristalino já está completamente formado. E ele é o mesmo que segue com a gente a vida toda. A cirurgia de catarata, ela é uma das cirurgias mais seguras que existe. E é a cirurgia mais feita atualmente no mundo, tá? Hoje, a gente evoluiu tanto nessa cirurgia que a gente opera, inclusive, pacientes sem catarata para a gente reduzir a necessidade de óculos, tá? Porque essa troca do cristalino hoje, ela é feita de uma forma muito pouco invasiva, com muita precisão, né? Há 30 anos atrás, quando se implantava uma lente intraocular, a gente não sabia o grau que o paciente ia ficar. Hoje eu tenho uma precisão, em 85% dos casos eu atinjo entre mais ou menos meio. Então é muito melhor do que era antigamente, muito mais preciso, muito mais seguro. O olho seco, ele é uma doença que tem vários fatores, tá? Existem fatores hormonais, por exemplo, as mulheres depois da menopausa tendem a ter mais olho seco. Todo mundo que usa medicação para hipertensão pode ter o olho mais seco. Ar-condicionado, o ambiente está muito seco, a gente vai sentir o olho mais seco. E não é infrequente a gente dormir com um ventinho na cara, né? E às vezes o olho, mesmo a gente fica com o olho às vezes um pouco entreaberto, a gente resseca o olho a noite inteira. O ambiente está mais seco com ar-condicionado. E muitas medicações que a gente toma, né, que a gente usa no nosso dia a dia podem causar. Então aí já é um fator. Uma coisa que a gente tem que pensar é que o colírio, ele não cura o olho seco. Ele só hidrata, ele só lubrifica, né? Então, é fundamental a gente examinar, porque existe uma outra condição que dá a sensação de olho seco, mas não é olho seco, que chama blefarite, tá? A blefarite, ela é tão comum que é muito difícil um paciente meu que vai operar catarata não ter que tratar a blefarite antes, tá? A blefarite, ela é uma disfunção de algumas glândulas que a gente tem aqui na borda da pálpebra. Essas glândulas, elas produzem uma oleosidade natural, que faz parte do nosso filme lacrimal. O nosso filme lacrimal, ele não tem só água. Ele tem proteínas, água com várias substâncias e tem uma camada lipídica que protege da evaporação. Uma outra doença muito frequente é o glaucoma. Quando a gente fala glaucoma, o que vocês pensam? Pressão alta no olho. Mas glaucoma não é isso. Glaucoma é uma doença do nervo óptico. É um tipo de neuropatia óptica que, na maioria das vezes, está relacionado a um aumento da pressão do olho. Tá? Então, quando tem glaucoma, é porque já tem alguma lesão do nervo óptico. Você pode ter uma pressão alta e não ter glaucoma. Isso pode ser um fator de risco para ter, tá? Mas uma outra doença muito frequente é o glaucoma. Quando a gente fala glaucoma, o que vocês pensam? Pressão alta no olho. Mas glaucoma não é isso. Glaucoma é uma doença do nervo óptico. É um tipo de neuropatia óptica que, na maioria das vezes, está relacionado a um aumento da pressão do olho. Tá? Então, quando tem glaucoma, é porque já tem alguma lesão do nervo óptico. Você pode ter uma pressão alta e não ter glaucoma. Isso pode ser um fator de risco para ter, tá? Existe glaucoma medicamentoso, tá? A medicação que mais pode causar glaucoma são os corticoides. Corticoide, né? Tá? Eu já vi casos dramáticos de glaucoma corticogênico, né? Traumas também podem causar glaucoma. Existe o glaucoma
mais precoce, né? Que existe um glaucoma congênito. Então, existem vários glaucomas, mas o mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto. E o segundo mais comum é um glaucoma causado por um aumento do cristalino. Então, o paciente, quando ele começa a ter catarata, se o olho dele é muito pequeno, o cristalino aumenta, o cristalino fecha esse ralo. Então, alguns pacientes que têm esse glaucoma de ângulo fechado, a gente faz a cirurgia de catarata. Recentemente, eu operei um amigo de 38 anos com glaucoma causado pelo cristalino, glaucoma facomórfico. Mas o mais comum é o primário, que tem um fator genético muito importante. Para falar da degeneração macular relacionada à idade, que a abreviação é a DMRI, primeiro eu vou explicar para vocês o que é uma retina normal. Essa é a foto de uma retina normal. Ali tem o nervo óptico, que é aquela bolinha que tem uma bolinha branquinha no meio, tem os vasos, e logo do lado existe uma área mais escura que é a mácula. A mácula é a principal responsável pela nossa visão. É ela que faz a gente enxergar as coisas nos detalhes, ver o rosto das pessoas, permite que a gente leia, que a gente escreva. E a doença vai justamente alterar essa região. Essa região é a região mais sensível e mais importante dos nossos olhos. E o que é a DMRI? A DMRI é uma doença que vai justamente lesionar essa região, que é a mácula. Hoje, a nossa população ela está envelhecendo, né? A maioria das pessoas estão ficando cada vez mais velhas. Então, por conta disso, a doença está crescendo. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas acometidas com essa doença. Ela é a terceira maior causa de cegueira no mundo. Muita coisa, né, gente? E ela pode se apresentar de duas maneiras: a forma seca e a forma úmida, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Como que ela começa? Ela começa com o surgimento das drusas. Passa para mim. A drusa é isso aqui. São esses montes de pontinhos branquinhos que se acumulam na retina. Mas nem toda drusa é doença. E quais são os fatores de risco não modificáveis? Ou seja, aqueles que não tem jeito, não tem como a gente evitar. A gente, infelizmente, está exposto a isso. O primeiro deles para a doença, como o próprio nome fala, é a idade, é o envelhecimento. Se existisse uma fórmula para a gente não envelhecer, né? Mas não tem como. O outro fator de risco são as pessoas de pele clara e os asiáticos, pessoas que têm olhos claros e o fator genético também. Então, se você tem algum irmão ou os pais que já tiveram degeneração macular, é importante a gente começar a fazer um exame, investigar, ver se você tem alguma drusa, algum sinal que possa ser relacionado a essa doença. E agora os fatores de risco que são modificáveis, aqueles que a gente pode evitar. O principal deles é o tabagismo. Hoje em dia a gente já sabe que o tabagismo não está mais na moda, né? Então, o uso do óculos escuro também, um óculos escuro correto, com proteção, uma alimentação saudável, porque a alimentação que ela é rica principalmente em luteína, zeaxantina, ômega 3, vitamina E, são esses alimentos que vão ajudar a segurar a progressão da doença. Que alimentos que são esses? Alimentos que são verde escuro normalmente. Então, vegetais como couve, brócolis, peixe, que é rico em ômega 3, isso vai ajudar muito na redução da progressão da doença. Polivitamínicos também. Prestem bem atenção, porque esses polivitamínicos eu vou dar mais ênfase e vou explicar para vocês depois. Hoje, existe um polivitamínico que vai ajudar a gente a segurar a progressão da doença, tá bem? Também uma dieta mais saudável, fazer o controle da pressão arterial e também os fatores cardiovasculares. É muito importante que a gente faça um controle de pressão arterial, de diabetes, porque esses pacientes a gente consegue melhorar até a resposta do tratamento, sem contar a melhora
nossa no risco de desenvolver diabetes, hipertensão. Então, vamos lembrar sempre da gente se exercitar.